E aí, meus Herculoides, Lula fez toda a sua campanha, mas ele não deu ênfase ali sobre as taxas de juros dos bancos. Essa era uma coisa que era mais pautada por Ciro, mas os bancos não sabiam que Lula tinha uma carta na manga. Lula, ele foi o presidente que usou o cargo do seu peso para questionar a aberração da taxa de juros do Banco Central. E o Campos Neto, que foi colocado lá por presidente Bolsonaro, dizem aí, né, que ele ainda é um dos ministros de Bolsonaro, porque teve aí uma repórter do Folha de São Paulo que tirou a foto. Tirou a foto e tava lá, ele no dia 11 de janeiro, tava lá no grupo de WhatsApp, ministro de Bolsonaro, e tá vendo aí? Mas deixa eu dizer, pronto, o Lula entrou, usou o peso do seu cargo para questionar, rapaz, por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, gente, do mundo. Você pode procurar aí nos países emergentes, nos países desenvolvidos, nos países que tem a inflação equivalente à nossa, e a nossa é a maior. Bem, os críticos aí neoliberais que estão junto aí com o mercado financeiro, eles tentam desqualificar esse alerta do presidente da República, né? Porque eles dizem que tem aí uma superioridade técnica do Banco Central para tratar desses assuntos e que Lula não deveria colocar isso em pauta, porque isso não faz, né? Ele não deveria estar falando desse tipo de coisa. Você tá falando sério? Mas já que Lula feriu essa superioridade técnica de taxa de juros, esse juro alto, o sangue foi para o mar e os tubarões, ó, estão ali só rodeando. E aí tem muitos economistas que também querem saber, que estão a favor de Lula, que perguntam por que a gente tem uma inflação de 5, alguma coisa, 5,6,7, a nossa inflação. Tem países que têm inflação muito maior do que a nossa, e tem a taxa de juros bem menor. O do Brasil é a maior do mundo. Não me diga! E o Campos Neto teve a grande oportunidade de responder. Ele foi no Roda Viva, se bem que a bancada do Roda Viva, né, tava lá escolhida a dedo para ele. Não fizeram nenhuma calça justa para ele, ele foi lá, muito elegante, respondeu tudo direitinho. Só que ele passou quase 2 horas lá e não respondeu aquilo que todo mundo, os jornalistas, os economistas, eu, você, talvez você não tenha acertado, mas a gente fiquei aqui com um caderninho lá, esperando ele dizer qual o grande motivo da nossa taxa de juros ser de 13,75%. E a nossa taxa de juros reais, que é a taxa de juros descontada da inflação, é 8%, quer dizer, ainda é a maior de todos os países. Ele mesmo falou do México, que o México era 5% a taxa de juros, mas ele quis dizer que o México é 5%, é mais baixo do que o Brasil, a taxa de juros reais, porque historicamente o México tem a taxa de juros mais baixa do que o Brasil. Aí eu pergunto, quer dizer que agora taxa de juros dos países virou coisas históricas, né? Porque o Brasil, ele tem uma história de taxa de juros alta, então vamos continuar historicamente. Por que a taxa de juros é alta? Porque historicamente, meu amigo, isso é cultura, temos que ter uma cultura de taxa de juros. E lá no México, que é historicamente, então agora é historicamente, é culturalmente. Olha, pra mim, é ridículo. E ele chegou a dizer que o Banco Central, ele tem boa vontade com o governo de Lula. Olha que ponto a gente chegou agora. A autonomia do Banco Central é para ele dizer assim, olha, o governo, olha, a gente tá com boa vontade no teu governo, viu? O governo aí tá com boa vontade. Quer dizer, não é pensando no desenvolvimento do país, não é pensando em geração de emprego, não é pensando em gerar riqueza, não. A gente tá preocupado aqui só com a nossa boa vontade. Se você for um cara legal, eu fico com boa vontade com você. E uma outra perguntinha básica. A gente sabe que juros e inflação é uma gangorra. Se os juros baixam, a inflação aumenta. Se os juros aumenta, a inflação diminui. E por que com esses juros tão altos que a gente tem,
a nossa inflação não está abaixo dos outros países. Eu acho que compreendi. Olha, gente, eu não consigo chegar aqui e falar assim de um assunto, de uma matéria que está no jornal, de algo que está assim na mídia e não dar uma aula não, tá? Então, para você que não entende assim, Jota, não entendo muito do que é inflação não, uma coisa assim bem rápida, bem básica. A inflação é causada basicamente por duas coisas. Uma é o dinheiro, mas tem outra que é consequência, que é o que? É o dinheiro e é o consumo. Essas duas coisas se resumem à lei do capitalismo aí do Adam Smith, que é a oferta e a procura. Então, se tem muito dinheiro circulando rápido no mercado, isso intensifica a produção de riquezas e é muito bom para o país. Show! Mas aqui nós temos um problema. Se você vê que as coisas estão bem para todo mundo, que tem muito dinheiro rolando no mercado, você que presta determinado serviço, você é mecânico, você é bombeiro hidráulico, você é eletricista, não importa o seu trabalho, você vai olhar assim, rapaz, todo mundo está ganhando muito dinheiro, eu vou valorizar o meu serviço. Então você vai cobrar mais caro pelo seu serviço. E isso vai acontecer em todas as áreas. Gente, inflação não é quando sobe só o arroz ou só o tomate, não. Inflação é quando há uma alta generalizada de todos os produtos. Então, é normal que onde tem mais dinheiro, onde rola, né, circula mais dinheiro, as coisas são mais caras. Tanto tente comprar alguma coisa no aeroporto, lá tudo é mais caro, porque subtende que ali andam pessoas que têm bastante poder aquisitivo. Parece que eu tô entendendo. E esse raciocínio é o mesmo para o consumo. Com mais dinheiro no mercado, as pessoas passam a consumir mais, e isso também gera riqueza. Porém, se o consumo também for acelerado, o comércio pode não dar conta da demanda e certos produtos podem faltar no mercado. Se esses produtos estão faltando no mercado, olha aquela lei da oferta e da procura. Eles passam a ficar mais valorizados, então o seu preço vai aumentar. Ah, agora eu entendi! E aí você deve estar pensando, Jota, aqui existe um dilema. A inflação é diretamente ligada ao crescimento econômico. Meu amigo, lembrando a frase de Procurando Nemo, é controvérsia emocional. Então fica fácil entender que o Banco Central ele controla tanto o desenvolvimento quanto a inflação. Fazendo o quê? Colocando ou tirando dinheiro do mercado. E uma das formas dele fazer isso é vendendo ou comprando títulos federais, que eu já expliquei aqui. Se alguém tiver vontade de entender, é só assistir. Eu vou deixar aqui o link, ó. Você assiste esse vídeo, que aí a gente fala mais detalhadamente sobre essa compra e venda de títulos federais, são ações. Bem, na prática do que é inflação. Se você pega R$100 e guarda para comprar um brinquedo para o seu filho, para o seu sobrinho, um presente que você vai dar para uma pessoa. Vou guardar aqui na gaveta esses R$100, porque daqui a 6 meses é aniversário de fulaninho e eu vou dar um presente que custa R$100. Aí tu guarda na gaveta. Só que quando passa 6 meses, a inflação aumenta, exemplo, aumenta 40%. Quer dizer, as coisas aumentaram 40%. O brinquedo ou o presente que você ia comprar aumentou 40%. Se ele era R$100, ele agora é R$140. Isso significa que você não pode mais comprar esse produto com apenas R$100. Você vai ter que colocar mais R$40. Seria como se o seu dinheiro tivesse desvalorizado R$40. O seu R$100 agora ele está valendo como se fosse 60. Outro exemplo, vamos supor que o seu salário mínimo teve um aumento de 10%. Só que a inflação também aumentou 10%. Então o que foi que aconteceu? Não teve nenhum aumento real no seu salário, porque ele aumentou, mas as coisas também aumentaram 10%. Tá na mesma coisa. Isso é importante você sempre ver como é que está o aumento do salário mínimo para aquele ano e a inflação para aquele ano. Porque a situação pode ser bem pior, né? O seu salário mínimo ele pode aumentar abaixo da inflação. No governo Bolsonaro, o salário mínimo só teve aumento real em 2 momentos. O primeiro foi quando ele assumiu em 2019, que ele passou o salário mínimo de 954 para 998.
Mas isso foi porque na época ainda estava em vigor a política aprovada no governo Dilma, que concedia reajuste pela inflação mais o crescimento do PIB, e a segunda foi quando ele perdeu as eleições, que ele passou o salário mínimo de 1.212 para 1.302, um aumento de 7,4% acima dos quase 6% do INPC. É isso aí! E detalhe para você trabalhador, Lula está estudando aí dar um presente no dia 1º de maio, que vai ser o quê? Um reajuste em cima desse que já teve. Passar o salário mínimo para 1.320, quer dizer, um aumento acima da inflação. Todo mundo tá feliz. Mas aqui voltando à inflação, o aumento da inflação faz o seu dinheiro valer menos. É tipo aquela história, pão é trigo, trigo é dólar. Lembre-se que lá em governo Dilma, R$1 dava para comprar ali aproximadamente 10 pãozinhos. R$1 hoje não dá para comprar 2, né? 2 dá 1 e pouco aí no quilo, dependendo da cidade. Mas enfim, a inflação não é uma coisa boa nem uma coisa ruim. Ela é algo que existe para ser equilibrada, ser controlada com responsabilidade. É justo. É muito justo. É justiça. E aí, terminando nosso vídeo, o nosso Campos Neto, ele não explicou por que o Brasil tem uma taxa de juros tão alta, a maior do mundo, e todo mundo quer saber. E além disso, ele ainda disse isso. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas, o número de empresas pequenas que foram criadas por causa do Pix. Outro dia eu estava num restaurante, um garoto veio vender, né, um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. E eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Bem a característica do neoliberal bolsonarista, né? Ele, um menino, estava vendendo coisa, ele estava no restaurante, o menino estava vendendo coisa, aí ele disse assim, e o Pix está ajudando a sua... Fiquei emocionado, o Pix está ajudando a sua vida. Você ficou emocionado porque o Pix está ajudando a vida dele para trabalhar, uma criança trabalhando, que essa criança deveria estar na escola, que essa criança deveria estar dentro de casa e não correndo o risco do meio da rua. Então veja como é que funciona o pensamento, a exploração do neoliberalismo.